Israel estava vivendo sob a opressão dos filisteus, um povo que dominava a região, e Sansão foi escolhido para ser o instrumento de libertação de seu povo. Desde antes de seu nascimento, Deus já havia traçado o plano para sua vida, revelando à sua mãe, por meio de um anjo, que ele seria um nazireu, consagrado ao Senhor e com uma força incomum para cumprir sua missão. Porém, para que esse chamado fosse cumprido, ele precisava ser criado sob um voto especial de consagração. Um detalhe interessante é que esse voto, conhecido como voto de Nazireu, implicava em uma série de restrições. Ele não poderia cortar o cabelo, beber vinho ou consumir qualquer coisa proveniente da videira. Essas regras eram o símbolo de sua dedicação total a Deus, desde o ventre de sua mãe até o final de sua vida. Isso também é uma das formas de mostrar que Sansão não era uma pessoa comum, mas alguém que estava destinado a realizar algo grandioso. Com o tempo, Sansão cresceu e sua força sobrenatural começou a se manifestar de maneira extraordinária. Ele enfrentou perigos que um homem comum não seria capaz de suportar. Um dos eventos mais impressionantes foi quando Sansão, ao caminhar por um caminho em direção a Timna, foi atacado por um jovem leão. Em uma cena de pura demonstração de poder, o Espírito de Deus tomou Sansão, e ele conseguiu despedaçar o animal com as próprias mãos, sem usar qualquer tipo de arma. Esse episódio do leão não só exemplifica a força física de Sansão, mas também antecipa o impacto que ele causaria no cenário em que os filisteus dominavam Israel. Assim como ele despedaçou o leão, ele estava destinado a esmagar os inimigos do seu povo. Isso também abre caminho para outra cena simbólica em sua vida, quando ele volta ao local onde matou o leão e encontra uma colmeia dentro da carcaça do animal, produzindo mel. Esse evento seria a base para um enigma que ele lançaria aos filisteus mais tarde. Ao chegar a Timna, Sansão viu uma mulher filisteia e decidiu que queria se casar com ela, algo que causou grande surpresa a seus pais, já que ele estava buscando alguém fora do povo de Israel. Seus pais tentaram convencê-lo a escolher uma esposa de sua própria nação, mas o interesse de Sansão naquela mulher era parte de um plano maior, orquestrado pelo próprio Deus, que queria provocar um confronto entre os israelitas e os filisteus. Mesmo sem perceber, Sansão estava sendo guiado para o cumprimento de seu destino. O casamento com a mulher filisteia foi um evento marcante, mas também trouxe muitos conflitos. Durante a festa de noivado, Sansão propôs um enigma aos filisteus, apostando com eles que se conseguissem desvendar o enigma em 7 dias, ele lhes daria 30 peças de linho e 30 mudas de roupa. O enigma, baseado em sua experiência com o leão e o mel, dizia: do comedor saiu algo para comer, e do forte saiu algo doce. Os filisteus, incapazes de resolver o mistério, pressionaram a esposa de Sansão, ameaçando matá-la e sua família caso ela não revelasse a resposta. Desesperada, a esposa de Sansão chorou e o importunou até que ele, finalmente, cedeu e lhe contou a resposta. Os filisteus, então, responderam corretamente ao enigma, o que fez com que Sansão percebesse que eles haviam obtido a resposta de forma desonesta. Em um ato de fúria e vingança, ele matou 30 filisteus em outra cidade e deu suas roupas como pagamento, cumprindo a aposta. Esse episódio mostrou não apenas a força física de Sansão, mas também sua vulnerabilidade emocional. Sua esposa foi usada pelos inimigos para traí-lo, o que gerou uma série de desdobramentos violentos, revelando que, embora Sansão fosse um homem de força inigualável, ele também tinha falhas e fraquezas humanas. A saga de Sansão é repleta de altos e baixos, mostrando como Deus pode usar pessoas imperfeitas para cumprir seus propósitos. Mesmo com suas falhas, Sansão foi um instrumento de libertação para Israel, mostrando que o poder de Deus se manifesta, muitas vezes, de formas inesperadas e por meio de pessoas que nem sempre seguem o caminho que parece ideal aos olhos humanos. No próximo episódio, veremos como Sansão continua sua jornada, lidando com as consequências de suas escolhas e com sua missão de enfrentar os filisteus, um confronto que culminaria em uma das histórias mais dramáticas e conhecidas de toda a Bíblia. Trouxeram Sansão da prisão e o colocaram no meio do templo,
entre os pilares centrais que sustentavam toda a estrutura. Eles riam e zombavam de Sansão, o outrora poderoso juiz de Israel, agora humilhado e cego, servindo de espetáculo para uma multidão de filisteus arrogantes. Enquanto Sansão se encontrava ali, algo começou a mudar dentro dele. O homem que, outrora, havia confiado tanto em sua força física, agora, sem nada além da fraqueza, lembrou-se do verdadeiro poder que sempre o sustentara, o poder de Deus. Ele pediu ao jovem que o guiava pela mão para colocá-lo perto dos pilares principais, aqueles que sustentavam o templo. O pedido parecia inocente, afinal, o homem estava sem forças, um prisioneiro inofensivo. O jovem, sem pensar duas vezes, o posicionou onde ele havia pedido, entre os dois pilares que mantinham toda a estrutura de pé. Sansão, então, elevou sua voz em oração pela última vez. Não era mais uma oração de orgulho ou de triunfo, mas de humildade e arrependimento. Ele clamou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Por favor, Deus, dá-me forças mais uma vez, e com um só golpe me vingarei dos filisteus pelos meus 2 olhos. Ele sabia que esse pedido era o reconhecimento de seu fracasso e de sua falha em viver de acordo com o propósito de Deus, mas agora, com seu coração quebrantado, ele buscava a redenção. Com suas mãos firmemente colocadas nos pilares de pedra, Sansão reuniu todas as suas últimas forças, confiando que o Senhor ainda não o havia abandonado completamente. Ele empurrou com tudo o que tinha, seus músculos tensionados e seu corpo frágil se esforçando ao máximo. Mas o verdadeiro poder que fluía através dele era o Espírito de Deus. Em um último esforço, o templo começou a tremer, e os pilares cederam sob a força milagrosa que lhe fora concedida. O templo desabou sobre os líderes filisteus e sobre toda a multidão que estava presente, incluindo Sansão. Naquele único ato de sacrifício, ele matou mais filisteus em sua morte do que em toda a sua vida. O templo ruiu em um colapso devastador, esmagando todos que estavam dentro. A queda do templo marcou o fim de muitos dos inimigos de Israel e, ao mesmo tempo, trouxe uma conclusão ao ciclo de destruição e redenção que permeava a vida de Sansão. Juízes 16, 29 e 30 descreve essa cena poderosa, e Sansão abraçou os 2 pilares centrais nos quais o templo estava apoiado. Ele se inclinou com força contra eles, com a mão direita em um e a mão esquerda no outro. E Sansão disse: que eu morra com os filisteus. Então ele empurrou com toda a sua força, e o templo desabou sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Mesmo em meio à sua queda, Sansão cumpriu o propósito divino ao qual havia sido chamado desde o nascimento: libertar Israel da opressão dos filisteus. Ele, que tantas vezes havia falhado em obedecer completamente a Deus, terminou sua vida redimido pelo ato final de fé e entrega ao Senhor. O arrependimento e o retorno a Deus em seus últimos momentos trouxeram uma redenção simbólica, não apenas para Sansão, mas também para o povo de Israel, mostrando que, mesmo em meio à fraqueza e ao fracasso, Deus é capaz de usar aqueles que se voltam para Ele com um coração quebrantado. A história de Sansão é um lembrete profundo de que Deus pode trabalhar até mesmo através de nossas falhas mais profundas, e que o verdadeiro poder e força vem de uma rendição completa à sua vontade. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e por favor se inscreva em nosso canal.